Audio Jungle. Audio Jungle. Nesse segundo bloco, nós vamos iniciar nossa conversa falando sobre a Lei 11.804/2008. Através dessa lei, é possível requerer os chamados alimentos gravídicos. Com essa lei, é possível resguardar o direito à vida da criança, mesmo antes dela nascer. E também proteger a mãe nesse período tão conturbado que é o período da gravidez. A mãe pode requerer essa obrigatoriedade de pagamento dos alimentos gravídicos a partir do ajuizamento de uma ação no qual ela consiga provar o seu vínculo afetivo com o suposto pai da criança, através de fotos, através de cartas, e-mails, redes sociais e até provas testemunhais. Havendo indícios muito fortes da paternidade do suposto pai, o juiz pode arbitrar os chamados alimentos provisórios, e esses alimentos provisórios serão pagos até o nascimento da criança. Com o nascimento da criança, esses alimentos poderão ser convertidos em alimentos definitivos. Se o pai, porventura, tiver alguma dúvida a respeito da paternidade, cabe a ele ajuizar uma ação de investigação de paternidade, e aí vai ser uma outra ação. Mas, de qualquer forma, ele é obrigado a sustentar e manter o seu filho até a idade adulta. Uma outra questão muito interessante dos alimentos é a questão da exoneração desses alimentos. A criança, quando alcança a maioridade, ou seja, se torna adulta, em tese, a partir do artigo 1630 do Código Civil Brasileiro, ela deixa de pertencer aos seus pais, ou seja, cessa o chamado poder familiar. Cessando o poder familiar, não é mais devido o pagamento da pensão alimentícia ou dos alimentos, cabendo ao filho provar que necessita da continuidade dessa pensão. Como que ele pode provar? Ele pode provar mostrando que ele precisa dos alimentos para estudar, para se manter, porque ele ainda não consegue se sustentar. Então, havendo essa possibilidade da mantença, o pai então vai continuar pagando essa pensão alimentícia. Caso contrário, o pai precisa ajuizar uma ação de exoneração da pensão. Nesse caso, é dado ao filho todo o direito a contraditório, à ampla defesa, e a partir da instrução desse processo, o juiz pode então prolatar a sentença e extinguir a obrigação de pagar os alimentos. Uma outra questão muito interessante a ser discutida é a execução dos alimentos. Então vamos imaginar que foi feito todo o processo, houve a ação de alimentos, foi prolatada a sentença, o pai agora, ou a mãe, ela está obrigada judicialmente a pagar esses alimentos, mas por algum motivo ele deixa de pagá-los. Existe um instrumento jurídico capaz de obrigar ao pagamento, a executar esse pagamento, forçar esse pagamento a partir de uma ação chamada ação de execução de alimentos, que pode ser dividida em duas ações. A primeira ação, através do Código de Processo Civil, no seu artigo 733, diz que é devido as três últimas prestações deverão ser pagas sob pena de prisão. E o artigo 732, sob pena de penhora. Então, a primeira ação sob pena de prisão, o juiz então ele vai conceder um prazo razoável de 3 a 5 dias para que o executado, o devedor, consiga comprovar o pagamento dessa pensão. Caso contrário, o juiz então vai expedir um mandado de prisão contra esse devedor. Esse mandado de prisão tem uma validade de 30 dias. Ele pode ficar 30 dias preso e ele é solto através do alvará de soltura. Mas a dívida, ela não acaba. A dívida persiste. A mãe, inclusive, pode novamente ajuizar a ação de execução. No caso da ação do 732, artigo 732 do CPC, a
a ação se recai sobre a penhora, ou seja, os bens são perseguidos. Os bens do pai é perseguido para saldar a dívida com o filho. Então ele pode ter bens bloqueados, podem ter bens penhorados, de forma que se torne adimplente perante o seu filho. São esses assuntos relacionados à pensão alimentícia. No próximo programa nós vamos falar sobre divórcio e sobre a dissolução da união estável. Moraes e Braga Sociedade de Advogados. Advogados especialistas nas áreas do direito civil, criminal, trabalhista, empresarial, previdenciário e tributário. Em Ibirité estamos na rua Otacílio Negrão de Lima, número 135, sala 102, no centro de Ibirité. E no centro de Belo Horizonte, rua Rio Grande do Sul, 756, sala 802, no Barro Preto. Estamos também no Barreiro, na Avenida Sinfrônio Brochado, 713, segundo andar, no Barreiro. Moraes e Braga Sociedade de Advogados. Confiança, empenho e profissionalismo no exercício da advocacia.